Olha só, deixa eu contar para vocês, atualizar agora a situação daquele senhorzinho, daquele idoso. Esse aqui que eu estou dizendo, ó, esse idoso aqui na nossa tela. Pode encher a tela do povo para mim, ô Taubaté, por favor. Esse senhor aqui, ele teve o corpo ou parte do corpo queimada após um vazamento, uma explosão, né, depois de um vazamento de gás de cozinha, né, no apartamento dele. Isso aconteceu no último sábado agora, no final de semana. Esse caso foi no bairro Cristo Redentor. Segundo a família desse idoso, a suspeita é de que ele teria deixado as bocas lá do fogão acesas. E isso acabou provocando essa explosão lá do gás de cozinha. Quem vai atualizar para a gente agora o estado de saúde, principalmente desse idoso, é a Glaucinha Araújo. E falar também, né, Glaucinha, dos riscos, né, do gás de cozinha. Eu falei, inclusive, ontem, né, quando chegar em casa, sentir um cheiro de gás, não acenda as luzes, abra a janela, abra a porta, né, para poder não provocar uma explosão como essa. Bom dia para você, Glaucinha, bom trabalho, bem-vinda, viu? Oi, João, bom dia para você, querido, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Manhã. Olha, João, isso aconteceu, como você disse, no sábado, lá no Vale das Palmeiras. E o idoso de 60 anos, de acordo aí com informações do Hospital de Trauma, ele teve mais de 50% do corpo queimado. Ele continua internado e o último boletim divulgado pelo hospital diz que o estado de saúde dele é considerado grave. A gente, inclusive, tem aí uma entrevista com vizinhos e parentes desse idoso, porque, como você falou, a primeira informação é de que ele deixou as bocas do fogão acesas. Mas por que teria acontecido isso? Esquecimento, se era comum ele esquecer das coisas. E aí a gente quis saber como foi que aconteceu tudo isso naquela hora, que assustou muita gente. Porque, para você ter uma ideia, quando houve essa explosão, os apartamentos vizinhos e os de cima, eles também tiveram os vidros queimados por conta do impacto que foi tão grande. Então, foi um susto muito grande, mas os vizinhos conseguiram apagar as chamas. Quando os bombeiros militares chegaram no local, já foi para fazer aquele trabalho de rescaldo. Vamos ver o que falam os parentes e os vizinhos. Eu estava na minha casa, o vizinho começou a bater lá, dizendo que a casa da minha mãe estava explodindo. E o meu pai estava todo queimado, o povo querendo tirar ele tirando para dentro. Minha mãe está em estado de choque. Chegaram a contar para a senhora, os bombeiros, quando vieram aqui, o que é que tinha acontecido a princípio? Estava as 3 bocas do fogão ligadas e ele estava deitado dentro do quarto. Eu acho que ele não percebeu que estava a catinga de gás. Tinha acabado de acordar, estava aqui no meu quarto, trocando de roupa, quando eu senti o impacto, foi muito forte, só que eu achei que era o prédio que estava caindo, porque balançou tudo. Aí, mas a minha janela, quando explodiu, a minha janela me levou, me jogou lá do outro lado. Aí, quando eu acordei, eu acho que eu devo ter, sei lá, ficado desnorteada. Quando eu acordei, que eu olhei, estava a casa toda destruída, né? Essa janela aqui já estava aqui, essa outra estava ali, aquele outro estava lá do outro lado, e estava tudo destruído. Aí, quando eu consegui abrir a porta, que saí fora aqui, fiquei mais desesperada ainda, porque eu vi aí o senhor aqui do lado, que foi da casa vizinha, queimando, tudo pegando fogo lá, fumaça, muita poeira, e muita gente gritando, né? E o corredor aqui todo destruído também, cheio de destroço. As minhas janelas foram tudo destruídas, mas eu já consegui botar 3 janelas, na falta 2. E o teto que eu não consegui ajeitar ainda, porque eu não estou com condições de ajeitar agora. Pois é, a gente torce para que o idoso ele se recupere o mais rápido possível, né? E a gente convidou para essa conversa aqui o especialista em segurança contra incêndio, o Alisson Alexandre, para falar para a gente exatamente o que fazer quando a gente sentir que o gás do botijão de cozinha está vazando. Ó, a gente tem aqui o botijão, que é esse de 13 quilos, que é comum a gente ter na casa da gente. Deixa eu logo dizer, dar um depoimento meu aqui, Alisson, porque quando foi no sábado, o meu botijão, ele secou. Aí, quando pedimos para trocar, o rapaz, quando veio, que chegou, que trocou o botijão aqui nesse relógio, bem aqui, ó.
estava vazando, gente, bem nesse ponto. E a gente sentia um pouquinho de gás de cozinha, mas aí você pensa que é porque o botijão está acabando. Só que era muito. E a gente ficou muito assustado com a situação como essa. Porque isso é um perigo, não é, Alisson? Bom dia. Bom dia, Glaucio. Bom dia a todos que nos assistem. Pessoal, realmente tem sido recorrente, né, os acidentes com gás de cozinha, né, com gás doméstico. E precisamos tomar alguns cuidados para evitar esse tipo de acidente, certo? Cuidados esses que salvam vidas. Então, a falar começando do registro, né? Você falou que estava no vazamento. Isso aqui ele tem um prazo de validade, certo? A gente já falou por outras vezes também, né? Em outras oportunidades. Isso aqui ele tem a validade de 5 anos, estipulada pelo próprio Inmetro, ok? Tanto a válvula como também a mangueira, que é utilizada no botijão de gás, eles são 5 anos de validade. Então, a cada 5 anos isso aqui tem que ser trocado. Não precisamente 5 anos, mas a cada tempo, a cada ano, você pode verificar se essa mangueira ela não está ressecada, toda quebrada, né, com rachaduras, por conta até da temperatura diária ali naquele fogão, ok? Nós temos esse tipo de mangueira, que é o de uso doméstico, né, é o mais usual, e temos essa mangueira também, que é uma mangueira mais resistente, certo? Ela é de borracha, com revestimento, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, ela é uma mangueira mais resistente, geralmente utilizada em ambientes industriais ou cozinhas de escolas, né? De indústrias que tem ali uma rotina maior, então o pessoal utiliza isso aqui, mas nada que impede também que ela seja utilizada na sua residência. Também com a mesma validade, no mesmo prazo. Vamos aqui para um detalhe. Tá, eu quero saber como instalar. Quando eu for instalar, eu preciso daquela pessoa que sabe, né? Porque se eu for instalar, eu já vou ficar assustada. Porque quando eu vi as bolhas já saindo, na hora do teste, eu vi que algo estava errado. Isso, olha só. Importante demais a instalação, isso é muito importante o que você falou, porque o quê? Isso aqui é feito para a gente instalar com a mão. Tem alguns que usam uma ferramenta, um alicate, um martelinho para bater. Existe até uma chave que foi fabricada, né? Para colocar aqui, ó, e dar o aperto final lá. Não é necessária essa chave. Essa chave vai dificultar numa situação que você tem que tirar com uma urgência. Então vamos demonstrar aqui, ó, eu verifico se está fechada, certo? A válvula, vou apertar, ó, fez o barulhinho, ó. Esse barulhinho quer dizer que a mola foi acionada e tal, e está aberta aqui a passagem do gás. A partir do momento que eu abrir aqui, o gás já está liberado. Detalhe, apertei com a mão, ó, é o suficiente, porque numa necessidade eu vou conseguir também com a mão fazer essa mesma retirada. Nada de utilizar chaves nem pancada. Então, após colocado, a gente sempre verificar, não deixar de fazer isso. Pega o sabão, você vai ensobar uma bucha e vai botar aqui, ó, para que a gente consiga visualizar se existem bolhas. Se houver vazamento, vai fazer bolha. Então, a partir do momento que tiver, você vai verificar se pode ser diretamente na válvula ou no próprio botijão de gás. Aqui dentro tem uma mangueirinha, um O-ring, que a gente chama, né? Que ele também causa vazamento se ele estiver danificado. Então tem que ser pedida a troca novamente. O próprio vendedor ele faz essa troca para vocês também, certo? Um cuidado básico. O idoso lá suspeita que ele deixou as bocas abertas. E isso fez com que o gás escapasse. E aí o perigo desse gás escapando, o que é que pode acontecer? Pronto, um mito que a gente tem que tirar aqui, que o botijão explodiu. O botijão ele não explode. O que vai explodir é o ambiente que vai estar tomado por aquele gás, e a partir do momento que existe a ignição, que ele é alimentado ali com o oxigênio que já existe em comum, então quando fizer qualquer faísca, com certeza ali o ambiente ele vai explodir, porque ele vai estar tomado pelo gás, certo? Mas o botijão ele não explode. Por quê? O botijão ele tem alguns sistemas de segurança. Você viu que ele só aciona quando eu coloco isso aqui, ó, que ele aperta, ele vai acionar. Eu vou fazer somente para você ver uma demonstração rápida. Olha só, aqui dentro é a válvula, onde quando essa válvula ela é colocada, ela vai, um parafuso, tem um parafuso aqui dentro para ser bem mais preciso, pessoal, olha só. Tomei um susto. Então, isso aqui ele só vai acionar a partir do momento que ele for colocado para baixo, quando ele for apertado, então vai acionar. Outra coisa, ele vai, no caso, abrir a passagem do gás. Aqui existe também um parafusozinho aqui, que é um fusível, certo? Esse fusível, numa situação de vou colocar o botijão colocado sob pressão, ele vai também sair daqui, ele vai ser expelido para que o botijão também não exploda se for colocado numa temperatura alta. Um detalhe que isso aqui, ó, eu tirei isso aqui ali de propósito, né? Mas detalhes que a gente deve atentar para quando for utilizar o botijão de gás, retirar isso aqui.
Isso aqui é inflamável, né? Ele vai pegar fogo também com facilidade, é combustível. Trouxe também essa roupinha, né? Linda roupinha vermelhinha, coloridinha, às vezes cheia de florzinha, né? Que o pessoal gosta de, ó, vestir, né? O botijãozinho ali, ele tá ali com a válvula ligada, mas também com essa roupinha aqui, com a sainha dele, né? Então, também não é recomendado a utilização disso aqui, porque isso vai ajudar numa situação de fogo também. Agora, Alisson, para encerrar, sentiu o gás, sentiu esse cheiro, não acendeu uma luz? Não acende nada. Abre janelas, portas, ventila o ambiente. Não utiliza ventilador, nada disso. Abre portas, janelas, ventila o ambiente e um cuidado, sempre que sair de casa ou for dormir mesmo, desligar o botijão diretamente na válvula. Confiou na boca? Não, não confia. Vai direto no botijão e desliga. Vai evitar, com certeza, muito acidente. Tá bom, muito obrigada, tá, Alisson? Obrigada demais. Tá vendo aí dicas importantes para você aí de casa e até para mim também, que passei por isso no sábado. Eu volto contigo, João. Pois é, Glaucinha, e se não se sentir seguro para trocar o botijão, peça ajuda. Chama o vizinho, sei lá, chama um parente, mas não faça sozinho se você não estiver se sentindo seguro, viu? Obrigado, viu, Glaucinha? Agora pela manhã eu fritei um ovinho para trazer. Na escada, vindo para cá, eu falei, será que eu apaguei o fogo? Voltei para ver se tinha apagado. A gente tem que confirmar, conferir, para não deixar em um perigo como esse acontecer, uma explosão como essa acontecer, né?